noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje vamos falar dos desafios da CPLP na perspectiva económica, financeira e empresarial. Angola, como sabe, assumiu o mandato da CPLP por um período de 2 anos, que termina esta semana, pois vai passar o testemunho na próxima Conferência de Chefes de Estado e de Governo à República de Santo Tomé e Príncipe, pátria fundada a 12 de julho de 1975. Em 2021, recordo, o presidente João Lourenço assumiu o desafio de desenvolver a sua presidência com uma agenda político-diplomática focada na economia, sob o lema construir e fortalecer um futuro comum e sustentável. João Lourenço propôs, inclusivamente, a criação de um banco de investimentos da CPLP para potenciar todo o desenvolvimento socioeconómico e financeiro da comunidade de países de língua oficial portuguesa. Vamos recordar o que dissera o presidente João Lourenço quando assumiu a presidência da CPLP há 2 anos, em pleno tempo da Covid-19. O conjunto dos nossos países tem um enorme potencial econômico, industrial, agropecuário, pesqueiro e turístico, em muitos casos ainda por explorar e que devem ser alvo da atenção da nossa organização para transformar esse potencial em riqueza real. Somos uma força política e cultural a considerar. Podemos ser também uma força econômica relevante se trabalharmos para isso. No âmbito da busca de mecanismos de financiamento, deixamos aqui o desafio de se começar a pensar na pertinência e viabilidade, ainda que remota, da criação de um banco de investimentos da CPLP. Acreditamos que com a institucionalização do pilar econômico como um dos objetivos gerais estatutários da CPLP, daremos um novo e importante conteúdo aos objetivos da nossa organização. Assim, assumiu a presidência da CPLP para o biênio 2021-2023 o Presidente da República, João Lourenço. Angola, integração económica e empresarial na CPLP é o tema do debate livre desta noite. Em estúdio, Conceição Vaz, é especialista em relações internacionais. Kleber Correia é o presidente da PIMA. José Tondela é secretário executivo da Câmara de Comércio e Indústria de Angola. E José Severino é presidente da mesa da Assembleia Geral da Confederação Empresarial da CPLP. José Severino, boa noite. Angola ganhou o que desejava com esta presidência da Comunidade de Povos de Língua Oficial Portuguesa? Sim, de certa maneira, foi uma operação de lobby, se assim se pode dizer, fundamentada fundamentalmente na questão principal, que foi os PALOP. Tivemos que fazer um bloco, porque havia outras pretensões de Portugal e do Brasil, naturalmente, mas nós achamos que era tempo de um dos países africanos assumir esta condução. E assim se fez, e foi, de facto, muito profícua essa atividade, até que realmente os problemas económicos que se vieram arrastar com a nossa crise de petróleo e também aquilo que aconteceu com a Covid, que na altura pensávamos que era um fator que iria ser passageiro, mas se consolidou em 2 anos e pouco de contundência viral, epidémica nos nossos países, particularmente Angola, embora com sucessos na condução do combate à Covid, mas teve efeitos perversos na economia. Nós tínhamos maiores esperanças no relançamento da CPLP, uma vez que temos as potencialidades do Brasil, Portugal, os países mais avançados, e nós, países africanos, PALOP, em condições de poder receber maiores apoios. O Brasil teve a grande contundência da Covid e Portugal, e, portanto, todos estes fatores acabaram por tornar-se um constrangimento para o desenvolvimento das ações sob a nossa presidência. Ainda assim, como o Sr. Presidente da República acabou de referir, consolidou-se a questão do chamado 4º pilar da economia e finanças, consolidou-se. Até aí, a Confederação Empresarial da CPLP, também do PALOP, o núcleo PALOP, eram marginais. Éramos convidados às reuniões, mas não tínhamos voto nem incumbências concretas. Hoje, o 4º pilar está acrescido,
de forma estatutária e, nesse aspecto, homologado pelos parlamentos de todos os países. O Banco de Investimento. Já lá chegaremos para falar desta proposta do Presidente da República. Conceição Vaz, houve ganhos político-diplomáticos para Angola, em particular para o Presidente da República? Acha que conseguiu criar sinergias, dialogar, digamos, com os estadistas, os demais da comunidade? A relação entre os diferentes países, boa noite a todos os que acompanham-nos de casa. A relação e a sinergia entre os chefes de Estados desta comunidade sempre foi muito próxima, muito fluida. E, portanto, apesar da circunstância, e eu acompanhei muito de perto 2 anos atrás, portanto, quando foi a tomada de posse, estive, enfim, aí muito à volta, e na altura já pensava que todos os compromissos assumidos teriam dificuldades de serem executados, até pelo contexto em que estávamos. Nós estávamos a sair, a convencer-nos que poderíamos sair do Covid, na verdade. Portanto, desafios severos para os diferentes países. Não tínhamos ainda real ideia daquilo que eram os prejuízos que nos tinham, portanto, causado a pandemia. E, portanto, a assunção de um compromisso ao nível da comunidade me parecia que poderia ficar num segundo plano. De todo modo, eu penso que há uma comissão, portanto, há equipas que permanentemente trabalham em prol daquilo que são os compromissos a nível das organizações. E essas equipas, esses órgãos, no dia a dia, fazem o seu trabalho e, portanto, nesse aspecto, eu penso que, não tendo já tido aquela performance que no ato daquilo que são, portanto, os encontros, as conferências, o entusiasmo pode vir um pouco de cima. O facto é que a relação é muito estreita e, portanto, penso que, sob o ponto de vista daquilo que são as tarefas mais correntes da organização, os compromissos mais correntes, certamente que terá tido algum desempenho. Fica muito depois difícil, na altura falou-se muito dessa questão do banco, e falaremos já a seguir. Quer dizer, os grandes compromissos, quando um país assume um compromisso a nível da organização, para além das questões correntes da agenda da organização, o que é que o líder em exercício quer fazer? Trazer aquela parte, digamos, a performance mais pessoalizada, se quisermos, do Estado, não é? de quem lidera a equipa. E nesse aspecto, eu penso que, estive a comentar há dias sobre isso, espero eu que ao nível, porque é um elemento importante, a dinamização das questões económicas tornou-se um pilar, se calhar o pilar principal. Portanto, penso que se ao nível das ideias, da conjugação de esforço, no sentido de arrumar melhor o pensamento deste banco, dessa ideia do banco, ou pelo menos dos instrumentos financeiros, porque pode não ser o banco, talvez pode ser um fundo, mas arrumar melhor a ideia, penso que se isso foi feito, não tenho informações sobre isso, penso que é um passo dado. Mas, na realidade, o grande compromisso de Angola, ao assumir, foi lidado por Cabo Verde. Cabo Verde, quando termina o mandato, ao passar para Angola, entrega um dossiê muito arrumado em relação ao que é a mobilidade. E este é o grande desafio de Angola. Para além daquilo que era o pensamento de Angola, o cunho pessoal, digamos assim, de Angola neste mandato, havia um compromisso que é solidificar o trabalho feito por Cabo Verde no âmbito da mobilidade, ou seja, operacionalizar o acordo em relação à mobilidade, e a maior parte dos países ratificaram, efetivamente, os 9, e agora é ver como é que isto pode avançar a nível da sua efetivação. Claro. Disso tornar-se real para a comunidade, para os membros da comunidade. José Tondela, o que é que a Câmara de Comércio e Indústria de Angola ganhou nestes 2 anos? Estabeleceu parcerias com organizações congêneres dos demais países da comunidade lusófona? Bem, boa noite, audiência. Amílcar, boa noite. Estou praticamente a inaugurar o debate Zimbo, né? Minha primeiríssima vez aqui. Obrigado pela honra que me dão. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, sim, a Câmara já tem acordo de cooperação com os países da CPLP de longa data, portanto, está apenas em conversação e num bom momento para a sua concretização um acordo de cooperação com a Câmara Portuguesa. Tudo o resto, os últimos anos,
e ainda no âmbito da Covid conseguimos, via virtual, assinar um acordo de cooperação com a Câmara Afro-Brasileira, felizmente dirigido por um angolano, residente há bastante tempo no Brasil. E temos desenvolvido um programa quinzenal bastante interessante para os angolanos e não só, tendo em conta a experiência do Brasil. Bom, nós em 2021 conseguimos organizar um fórum de negócios sobre agronegócio via virtual, com partilha de experiência com vários atores que fazem economia no país e no Brasil. E interessante é que nos discursos dos embaixadores, tanto o nosso no Brasil como do Brasil em Angola, houve o desejo de efetivar várias parcerias do ponto de vista mesmo estratégico, ou seja, trazer conhecimento e investimento para Angola da parte dos brasileiros e os angolanos adquirirem conhecimento no Brasil. A Covid prejudicou? De maneira, não só a Covid, mas também agora, já nos últimos tempos, a guerra na Ucrânia, mas também o aquecimento global. Mas a Covid, sim. Experimentamos grandes desafios, mas é como tudo, onde há dificuldade, o empreendedor que arrisca tem que ter noção de que é na dificuldade onde encontra oportunidade. Para os mais experientes, conseguiram até fazer feiras virtuais. Ou seja, nós, no âmbito, em sede da Covid, trouxemos para o país uma formação sobre mapeamento de mercados e exportação. Foi ministrado por um português que nós identificamos por via de um amigo da Câmara em Portugal e conseguimos colocar na plataforma 12 participantes de 12 províncias diferentes. Foi interessante porque os participantes conseguem hoje, com a ferramenta que receberam, perceber como é que se faz, como é que se mapeia um mercado via virtual. Então, um dos grandes ganhos foi esse. Bom, com São Tomé temos um acordo, com Moçambique também já temos esse acordo com as respectivas câmaras de comércio. Está em falta mesmo é a Câmara Portuguesa, que as conversas estão bastante adiantadas. Uhum. Kleber Correia, a Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, ganhou com a presidência de Angola frente à CPLP? Olha, na verdade, eu acho que em termos de cooperação, a cooperação ainda é muito pouca. Pô, meu cara, eu acho que ela poderia ser muito maior. Quando a gente fala de cooperação socioeconômica, nós estamos a falar de sociedade e de economia. Esse repto lançado pelo senhor presidente João Lourenço é muito importante. Eu também acredito que deveria haver um esforço para haver um banco dos países de língua oficial portuguesa, porque eles têm muitas similaridades. Você não vai comparar, por exemplo, uma Angola com uma China, não é? Dentro do Brasil você tem várias Angolas, né? Dentro do Brasil. Depois que eu vim para Angola que eu pude perceber isso, que o Brasil tem várias Angolas dentro dele. Você pega o norte do Brasil, hoje o Nordeste nem tanto, já está muito mais desenvolvido, mas existem muitas regiões que são parecidas. E curiosamente você viaja pelo interior do Brasil, cada cidade, por exemplo, no artesanato, eu presto muita atenção nas pessoas de origem pobre, como é que elas se defendem para poder fazer algum dinheiro. E você viaja pelas cidades do Brasil, você vê que as cidades, elas têm, por exemplo, seu artesanato específico. É uma coisa que o Brasil poderia trazer para Angola, para influenciar as populações das várias províncias, não é? A começar a desenvolver alguma coisa, não precisar fazer uma coisa igual àquela. Vamos falar dos bancos, por exemplo. Eu acho que os bancos aqui têm muito para melhorar, pese embora a comparação é desigual, porque o Brasil tem um dos melhores sistemas bancários do mundo, não é? Mas, por exemplo, uma coisa super simples. Você quer pagar uma conta no Brasil, você tem nós chamamos de boleto com código de barras. Você não tem isso em Angola até hoje. Quer dizer que o indivíduo precisa fazer transferência? Não, então você tem um código lá, uma referência que você vai colocar aquele mesmo número de referência. E eu penso nas pessoas de menor literacia, a dificuldade que não é. Né? Hoje você com o telemóvel,
o telemóvel já lê aquele código de barra, já está tudo preenchido lá, não precisa preencher nada. Como é que os bancos aqui não aproveitam tanta modernidade que existe do Brasil e podem implementar isso em Angola, pensando numa Angola grande? A impressão que dá é que eles economizam, até não dá mais, aí não, tem que pôr essa novidade aqui porque agora não dá mais. Você não vê a modernidade. Se entrasse um banco brasileiro aqui, ele mudava completamente o nível de serviço dos bancos, porque ele ia oferecer tanta novidade, não é? Você tem crédito pré-aprovado, ou seja, para aquele cliente que tem um saldo médio, durante algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, um saldo médio bom, ele no próprio aplicativo ele tem o crédito pré-aprovado. Ele não precisa pedir nada para ninguém. Ele vai ali, eu preciso desse dinheiro, ele tem esse dinheiro na conta. Já sabe como vai pagar, já sabe os juros, ele mesmo escolhe a quantidade de prestações que ele vai pagar. Portanto, a meu ver, tem muita coisa ainda. Na área da agricultura, agora nós temos uma novidade boa, foi proclamada a Câmara de Comércio Brasil-Angola, né? O Raimundo Lima vai falar aqui, muito bem presidida, por sinal, pelo Raimundo Lima, e está com uma equipa muito boa, de angolanos e brasileiros, estão a trabalhar intensamente. Eu sei porque faço parte do grupo na condição de conselheiro, eu, o doutor José Pedro de Moraes, não dá nem para comparar, né, o nível do doutor José Pedro de Moraes com o meu, fazer o quê? Mas me colocaram lá, pronto, a gente ajuda no que dá. Mas eu tenho certeza que essa Câmara vai trazer muita coisa do Brasil para cá. Eu tenho certeza que será a ponte para empresários brasileiros virem para cá. Mas depois nós vamos falar de mobilidade, vamos falar de vistos e de todo o resto. Exatamente. Pois bem, o Presidente propôs então em 2021 calma. A criação não faça de um nenhuma banco pergunta, eu ainda tenho uma coisa para dizer. Da Comunidade de País de Língua Portuguesa. Quer dizer já? Quero dizer já. Um pouco ainda contra o que o Tondela referiu. O Tondela esqueceu-se de referir que na primeira feira da indústria aqui, nós tivemos participação dos países da CPLP. 1983? Não, recentemente. Na primeira feira? Agora, na feira da indústria. E que foi útil porque permitiu que nós dessemos a conhecer, embora ainda não tão exponenciado, aquilo que eram as nossas capacidades de fazer negócios, ok? No princípio da reciprocidade. Só que temos um problema, não temos transportes marítimos entre nós, ok? Mesmo do Brasil para cá é uma grande dificuldade. Em relação à mobilidade, nós hoje temos os passaportes de serviço, que também foram ratificados pelos parlamentos dos países e que já nos dá alguma facilidade de mobilidade na classe empresarial, já para não falar na diplomacia, que tem os passaportes vermelhos. Em relação àquilo que o Kleber diz, hoje temos aqui um representante da Embrapa, junto do Ministério da Agricultura, porque foi sempre uma organização que é líder na América Latina e daquilo que é o conhecimento da agricultura tropical e que nós sempre, por via de associações, temos tentado trazê-los, o governo nunca se tinha conseguido. Há muito tempo. Num recente encontro promovido pelo Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, em que esteve um preletor muito renomado no Brasil, nós podemos constatar que também estava presente um representante da Embrapa, que está como adido, digamos, na área no Ministério da Agricultura. No Ministério da Agricultura. Já é um ganho. Nós próprios, com o Brasil, elegemos a Câmara de Comércio e Indústria de Minas Gerais, em razão que temos estado a colaborar já há 1 ano e meio, com algumas propostas que agora iremos submeter, se calhar o Sr. Presidente Lula. Eu tive a possibilidade de falar com diretores de gabinetes do Sr. Presidente Lula e há a possibilidade de fazermos uma cooperação no café. Minas Gerais, o Kleber sabe melhor do que eu, é o maior produtor de café robusta do mundo. E aquilo que aqui se dizia que já não era útil fazer café robusta, enfim, é algo que temos que esquecer, esses lançamentos de frases sem senso, porque nós fomos o 3º maior produtor mundial de café. O Sr. Presidente da República acolheu muito bem esta iniciativa, foi criada uma federação, um pouco com orientação da Câmara de Comércio e Indústria de Minas Gerais. Portanto, hoje temos uma federação. Esperemos que, do ponto de vista de trabalhar com o Instituto de Café, possamos ter uma colaboração mais acirrada,
já até com possíveis técnicos a virem a Angola, temos essa formatação. Portanto, aí estamos bem e vamos dizer que no açúcar, nós temos aqui o grande projeto Biocon, que tem capitais brasileiros e que também precisamos de ativar a produção de cana, porque a Biocon tem uma capacidade instalada para 230 mil toneladas, só está a usar 110 mil e, portanto, ainda estamos a importar todo o açúcar, o demais açúcar que precisamos, açúcar e álcool. Portanto, temos estas ações também para a produção de mandioca no Bié, projetos já feitos. Esperemos conseguir consolidar, porque Angola foi um grande exportador de mandioca no formato coroeira, que é mandioca seca ao sol, que tínhamos comboios permanentes para exportar para a Alemanha. E precisamos do amido para a indústria têxtil, etc. Então, temos estes projetos, e para não falar também da cachaça ou da caipirinha, né? que o Brasil nos está a dar uma assessoria. Portanto, temos algumas coisas avançadas. É evidente que o Brasil poderia ter dado mais, independentemente do Covid, mas o Covid foi muito e tragicamente contundente no Brasil. E também o seu presidente não olhou muito para a África, ok? Também tivemos esse problema. Mas hoje o presidente Lula da Silva disse na Cimeira dos BRICS que o Brasil está de volta e está de volta à África. Sim, o seu presidente Lula esteve aqui meses antes de aparecer a Covid e foi uma festa. Esperemos que sim, que isso se concretize. Sabemos que do ponto de vista oficial já há protocolos na forja ou incumbidos de serem assinados. Mas o setor empresarial precisa de ser mais acarinhado. E quando o Kleber diz que o Brasil tem um dos melhores sistemas de bancos do país, eu digo que o Brasil tem o melhor sistema de financiamento à economia. É verdade, o Brasil tem uma facilidade de financiar. BNDES E outros bancos regionais. E detalhe, o BNDES ele empresta dinheiro a juro super barato, e todo ano tem lucro. Todo ano tem lucro. Eu costumo dizer o seguinte: o dia que você estiver no 14º andar de um prédio e o dono de um banco pular pela janela, não pensa. Pula também, porque dono de banco só faz bom negócio. Os angolanos têm sabido aproveitar bem as linhas de financiamento do BNDES? Não, o BNDES é para empresas brasileiras. Mas tem colocado à disposição de empresas brasileiras em Angola. Não, mas muito pouco. Não, pouco. É mais para, Exportação, no caso, é mais para exportação. Normalmente, esses financiamentos acordados ao nível, portanto, governamental, é aquilo que nós chamamos de apoio à exportação, ou seja, são países que têm produção e os seus governos, na promoção de viabilização de escala, de mercados de escala, aprovam programas de financiamentos para dar suporte ao seu produtor. E eles poderem, então, fazer a exportação. E também dessa forma que se faz a hegemonia. Não é? Mas sabem que, neste momento, o Brasil exporta apenas 10% do que exportava há 4 anos para Angola. Para Angola. Para Angola. Caiu. É bem absoluto. Okay? Mas é importante dizer que o BNDES ele apoia o empresariado no geral. Mesmo o empresariado interno, para produção interna, que não seja para exportar, o BNDES apoia na mesma. Nós temos previsão de uma linha de financiamento para Angola discutida. De crédito, não? As linhas Cabe de crédito agora sentido. os dois ministros das Finanças discutirem. E nós preparamos um caminho. O Brasil quer financiar, mas, portanto, tem as suas condições para apresentar e vamos ver se isso se consolida. Veremos o presidente Lula da Silva chega esta semana. Ainda o Kleber falou da EBRAM. Eu gostaria mesmo de frisar esse aspecto, porque também tem havido algum entendimento de que, bom, chegou Lula e agora começam as linhas. As linhas que nós tínhamos de crédito para o Brasil, e a maior parte das linhas de crédito, são instrumentos de política externa, ou seja, esses países fazem-no no interesse doméstico dos seus países. Para vender o seu Mas, produto. obviamente, que de alguma forma auxilia o mercado destinatário. De alguma forma auxilia. Tem sempre algum benefício. Mas o fundamento é política externa com base no seu interesse doméstico. Ou seja, se tivermos que olhar para o nosso mercado doméstico, Angola precisa fazer por si, porque não são essas linhas de crédito externas que são no interesse dos seus mercados domésticos que nos vão dar valência efetivamente. E isso não vai acontecer. E eu preciso frisar isso, porque na altura que havia as linhas, sempre que cá venha um presidente, um chefe de Estado,
há sempre a aprovação de algum... Vem dinheiro junto. E faz-se a mídia faz alguma... Olha, isso não é verdade. Portanto, é potenciar os seus empresários. Isso nós ensinamos ao nível das estratégias de internacionalização. Sim. Isso é estratégia de internacionalização Mas dos atenção mercados que domésticos. aqui nós tivemos barragens feitas com financiamento brasileiro. Não, isso é outra coisa. Ok. Financiamento, Tá isso é bom, outra ok. coisa. Não são Não, as linhas de é crédito. só para dizer que Mas aí é compra nós temos que normal saber de negociar, financiamento. ok? Com destaque para a barragem de Capanda. Sim, Capanda. São Não, instrumentos distintos e, portanto, Sim. financiamentos são financiamentos, como Sim, qualquer sim. outro mercado. E Não, compra-se e a Biocon também, ok? São grandes investimentos feitos. Mas em relação à EBRA, eu investimentos. tenho também a honra de ter sido eleito presidente da mesa da Assembleia Geral. Dizia o Da que... EBRAM ou da CCBA? Não, da EBRA. Ah, da Da EBRAM. EBRA, sim. E, como disseste bem, já angolanos integrados por várias propostas. E acredito na liderança do nosso amigo, porque, na verdade, ele é uma fera no interesse de fazer cooperação. Houve até uma atividade em que esteve o seu embaixador brasileiro, que foi muito interessante, e teve também o seu presidente da Câmara Sim. de Comércio e Também Indústria. faz parte do Conselho da Também Câmara. faz parte, ok. Portanto, agora uma interação nessa associação. E como diz o Kleber, é promissora e achamos que podemos agora arregaçar mangas e poder reforçar a relação com o Brasil, que é importantíssimo em todos os domínios, na pecuária, na agricultura. A APA já lá esteve também. O Vanderlei, nós demos os endereços para ele contactar, porque o Brasil é uma potência do ponto de vista agrícola e nós podemos ser um Brasil em miniatura e também, digamos, resolver os nossos problemas a de APA pode sustentabilidade aproveitar? alimentar. No A Brasil, APA pode aproveitar? como? Pode A aproveitar? APA, sim, lá esteve e vai aproveitar. E nesse aspecto da pecuária, há já uma bastante interação entre empresários angolanos, porque o Brasil é líder, não é? O Brasil é líder nessa questão e alguns empresários angolanos que têm sucesso aqui estão ligados à assistência técnica do Brasil. Prova disso é que muitas e muitas fazendas aqui já têm técnicos brasileiros. Já Muitas não, a e maioria foram formatados Na com pecuária. técnicos brasileiros. Na pecuária. Bom, lembro José do Tondela, setor- vamos distribuir, porque o José Tondela ainda não entrou em campo. É o secretário executivo da Câmara de Comércio e Indústria de Angola. Quais são as suas expectativas agora que Angola passa o testemunho à República Democrática de Santo Tomé e Príncipe? A Câmara de Comércio e Indústria de Angola poderá chegar a, digamos, esses mercados de Santo Tomé e Príncipe, a Guiné-Bissau. O presidente da Guiné tem sublinhado que quer potenciar o setor empresarial privado para fazer negócios dentro dos países africanos de língua portuguesa. É possível estar na agenda da Câmara de Comércio e Indústria de Angola? Sim, é possível. Nós, por via dos acordos de cooperação que temos com as câmaras desses respectivos países, é possível, sim. São os acordos de cooperação que permitem organizar ou mobilizar as empresas para, em fórum empresarial, colocando os empresários frente a frente, poderem fazer negócio. Eu costumo dizer que a comunidade foi constituída para garantir a cooperação. E nós não podemos ficar parados e olhar para aquilo que os outros fazem. Nós temos de fazer, mas precisamos ter ferramentas de competição. E uma das ferramentas de competição é a forma de como os angolanos fazem negócios. O nosso comportamento. Às vezes ficamos acomodados no pouco que fazemos. É só olhar, às vezes, um estabelecimento que tem que garantir o consumo de alguma coisa para um nicho de pessoas. Ao invés de abrir às 9, às 7h30, abre às 10. Quer dizer, onde há competição, o tempo é tão fundamental. E encontramos isso já em Cabo Verde, por exemplo. Numa visita de mercado de exploração em Cabo Verde, junto da Câmara de Sotavento, conseguimos avaliar a forma como os empresários filiados nessa Câmara se comportam. Então, o que temos passado às empresas, os empresários filiados na Câmara, é de que sim, é possível, o canal está aberto por via institucional de um instrumento que se chama Protocolo de Cooperação. Com Santo Tomé, nós já temos este acordo
desde 2003 ou 2004, me foge aqui o ano concreto, mas varia nesses anos. E retomando ainda a questão do financiamento do fundo, nós estamos a negociar, não, estamos a conversar com o gestor do fundo Africa Invest, que é um fundo disponibilizado pelos Estados Unidos, mas tem gestão de portugueses. Nós vamos receber aqui na próxima semana os gestores deste fundo para poder explicar aos pequenos empresários angolanos quais são os critérios de acesso a esse fundo. A prioridade deste fundo recai para os países africanos, fundamentalmente de expressão de língua portuguesa. Bom, Angola é o primeiro país que vai receber a visita deste fundo. Somos privilegiados porque conseguimos, com o contacto que realizamos com a direção deste fundo, que fosse Angola o primeiro país de destino. Bom, o que vai faltar é a forma como os angolanos deverão encarar com seriedade as propostas do fundo que serão partilhadas por esses gestores. Do ponto de vista prático, o que fica aqui ressaltado é a abertura das empresas que poderão experimentar os mercados dos PALOPs ou da CPLP por via do acordo que temos com as nossas congêneres. Estarão os angolanos preparados, Conceição Vaz? Falo angolanos e empresários. O Presidente da República sublinhou em 2021 temos um enorme potencial de riqueza, mas muito pouco explorado. Portanto, faltam-nos aqui muitas cadeias de valor, mas há uma questão de dinâmica empresarial por parte dos angolanos. Estamos preparados? Vamos lá ver, Amilcar. Na última década, se quisermos, vamos falar da última década, vamos falar da governação da anterior administração política, onde nós conhecemos nos últimos anos um fulgor econômico. E nisto também vimos uma intensidade das relações entre os empresários, aqui foram mesmo entre os empresários, não foram entre governos, de diferentes países a nível da CPLP, designadamente o Brasil e Portugal, que aliás são de facto os dois grandes parceiros de Angola. Nessas relações econômicas entre Angola e Portugal e Brasil, o fomento dos negócios foram muito intensos. A maior parte das empresas com alguma dimensão em Angola tinha relações muito intensas também com Brasil e Portugal. Eu estou a falar por experiência mesmo própria, conheço bem os mecanismos dessas relações de negócios e conheço o mercado brasileiro também muito bem. O que é necessário aqui, se calhar, vamos aprendendo. Não só os nossos parceiros terão de aprender e melhorar o desempenho como trabalham conosco, não mais termos aquelas empresas que cá vinham buscar dinheiro, que tiravam os 300% e iam pôr em zonas francas, não é? Sem fazerem reinvestimento. Mas para isso o empresário tem que ser livre, na verdade. Não é aqui um paradoxo. É que é preciso compreender que quer o empresário nacional, quer o empresário externo, buscam lucro e protegem o seu património. E põem destino onde é mais confortável. Certo. Isso não é falta de patriotismo, é preciso dizer. É necessário que as instituições cada vez mais deem segurança aos empresários. Os empresários não têm de ser necessariamente, aqui o necessariamente é importante sublinhar, patrióticos. Os negócios são feitos por negócios, pronto, o interesse o móvel é realmente o lucro. E quando tenho o capital, eu protejo, ponto final. Portanto, essa resenha é para dizer que tivemos um desempenho muito intenso econômico com esses dois países, a nível da CPLP, produziu-se muita faturação, mas quer os nacionais, quer os estrangeiros deslocaram os seus proveitos para outros destinos. E não houve reinvestimento, logo o desenvolvimento por parte também do setor privado não aconteceu. As empresas continuam com o mesmo tamanho também de algum tempo e com a crise elas ficaram rapidamente, digamos assim, muito enxutas, salvo aquilo que mandaram para outros destinos geográficos. Então também é preciso um incentivo permanente a nível das instituições, dos governos para o reinvestimento.
local, daquilo que são os proveitos dos empresários nacionais ou estrangeiros, no sentido de que essas trocas, essas relações comerciais possam ter significância na vida das comunidades, na vida dos cidadãos. Porque certamente com o reinvestimento promove-se mais emprego, e emprego qualitativo cada vez mais. Quando fazemos investimentos de longo prazo, médio e longo prazo, nós investimos mais na qualidade dos nossos recursos, nossos capitais, portanto, humano. Não é? Fazemos mais formações consecutivas e permanentes. E, gradativamente, a economia melhora. Esta é a visão. Portanto, o que aconteceu não foi isso. Nós, nacionais, muitos de nós temos também que assumir isso, fez exportação de capitais para investimento externo em outras economias e demos-nos muito mal, porque não tínhamos experiência. Não temos experiência para isso. Muitos de nós perdeu muito dinheiro na internacionalização, de maior exposição de risco. Em mercados, como também Brasil, que nós não tínhamos tanta experiência quanto o brasileiro tem, por exemplo. E são mercados também com algum protecionismo, se quisermos. Perdeu-se muito dinheiro. Brasileiros que vieram para Angola, como o Kleber, que está cá, hoje é um nacional, praticamente, ou é mesmo um nacional, mas há outros também assim. Mas há muitos deles, muitas empresas colossais que nós tínhamos, que faziam parte do nosso calendário, ou se quisermos, do nosso portfólio de grandes empresas a operar em Angola, desapareceram com a crise. O que nós queremos, o que nós temos que fazer agora é todos nós estudarmos um bocadinho, e nessa nova fase, digamos assim, de cooperação, até com governos mais disponíveis, digamos assim, a intensificarem as trocas, possamos melhorar as circunstâncias no geral do mercado para permitir o reinvestimento. Gostava também de dizer que, especificamente entre o Brasil e Angola, e isso é de forma empírica, não tenho dados, as instituições que estão aqui poderão infirmar ou não, houve uma qualidade em termos da exposição do risco ao nível dos grandes negócios, ou seja, empresas brasileiras e portuguesas, digamos, empresas de grande porte, investiram, do ponto de vista de consórcios, investiram capitais. Mas, ao nível dos médios e os pequenos, houve muito trocas apenas, o comércio, muito comércio. E a qualidade das economias acontece também na produção, ou seja, se o importador angolano, que vai comprar o creme, porque há muita venda de cosmético no Brasil, e solicitar que possa fazer, por exemplo, uma linha de enchimento numa primeira fase, até que numa segunda, na fase posterior, comece a fazer a produção totalmente nacional, nós criamos o quê? Cadeia de valor, nós criamos reinvestimento, nós criamos evolução do mercado, não é? Desenvolvimento no mercado. E isso não acontece. Eu compreendo, fico muito contente com o entusiasmo em relação às câmaras, mas sempre houve plataformas muito dinâmicas entre Angola e Brasil, por exemplo, entre Angola e Portugal também. E isso não significou necessariamente uma relação mais intensa na significância do seu desempenho com mais ganhos de longo prazo. Não significou, foi muito oportunista as relações. Mas eu penso que nós aprendemos todos, não é só o angolano que tem que melhorar, vamos todos melhorar, porque o angolano fez muita saída de capital para o estrangeiro, nomeadamente para o Brasil. Depois havia uma outra situação, a nível dos grandes investimentos. Para Portugal, pelo amor de Deus. O volume Mas no Brasil, que foi para Portugal foi muito maior do que o volume que foi para o Brasil. Brasil. Havia uma estratégia, isso é importante, porque eu há dias estive com o Dr. Severino e nós assumimos, eu disse que, não assumimos, eu não posso incluí-lo nas minhas afirmações. Okay. Eu disse publicamente que as nossas relações, a nível, na forma da SADC, eram mais políticas ou securitárias, militares, se quisermos mesmo. Na CPLP foi diferente, nós tivemos um desempenho mais econômico. A antiga administração criou um plano financeiro. Econômico, diria. Criou um plano muito claro de uma estratégia econômica para estes dois países, Portugal e Brasil. Portugal, essencialmente, com a tal estratégia liderada por Duarte Santos, mas aí eram pessoas empoderadas, a tal capital, como chama isso? Armazenamento de capitais, uma expressão que nós... Acumulação primitiva. Obrigada. Essa tal acumulação de primitiva de capitais empoderou-se alguns empresários ou algumas personalidades e foram fazer, digamos assim, aquisições, se quisermos, de empresas, de ações em Portugal e na Europa, e isso não foi muito bem sucedido.
no Brasil também, embora o Kleber não goste de assumir. Não, Mas, Não, mas, eu assumo, embora- mas eu não digo que é a totalidade. Não, É não, só totalidade não podemos dizer-lo, porque Nisso, não é assim que nisso aconteceu. o Kleber só ficou a E, ver. portanto, essa estratégia, essa visão foi uma visão importante, mas também temos que aprender com ela. Também temos de aprender para que, numa nova reentrée, se quisermos, façamos de maneira mais eficiente e mais profissional, salvaguardando sempre os interesses nacionais e o risco. Quando discutimos internacionalização, a questão premente da internacionalização são sempre os maxi-riscos. E a exportação de capitais direto são sempre os maxi-riscos, os principais riscos. E nós fizemos muito isso, quer empresários isolados, quer em bloco, como foram orientados através da política nacional. Portanto, o que nós gostávamos, o que era portanto, desejável, é que a nível dos pequenos negócios, e aqui estou a retomar o pensamento do Kleber em relação ao artesanato, na CPLP, como em qualquer outro bloco, mas na CPLP, nós precisamos falar de pequenas e médias empresas. Certo. Deixa Bom, eu mas, só fazer, Kleber Correia. desculpa, deixa eu só fazer um complemento ao que a Conceição disse, que é o seguinte. Eu fazia essa reflexão outro dia numa reunião com o secretário de Estado de Economia e Planeamento. Eles estão preparando um site e tal para atrair investidores e eu falei para ele, senhor secretário, ninguém tem interesse de vir para Angola. Angola é um país fechado. Se alguém não falar para o senhor presidente a verdade para ele, o senhor presidente vai continuar a fazer uma série de viagens aí para fora, entendeu? E só vai gastar dinheiro. E por que Angola é um país fechado? Você não pode chegar num aeroporto, você como turista, e esperar 5 horas para entrar. E é o que acontece aqui. Você não pode... Depois você tem o problema, já começa nos vistos. Então tem empresários que chegam em Angola, 2 dias depois vai embora, quando estava programado para ficar aqui 1 semana. Porque o aeroporto já diz para ele o que é o país. Entende? Então é a porta de entrada, é o primeiro momento. Ali, uma pessoa que chega em Angola pela primeira vez devia ter até um código e falar, esse aí é a primeira vez, hein? Temos que tratar melhor do que aqueles ali que chegam toda hora, que já são da casa. Porque é assim que você atrai investimento. Você atrai investimento desde o primeiro momento. Depois você tem uma justiça que precisa ser muito mais célere. O investidor estrangeiro tem aversão a estar em país que a justiça é lenta. Ele tem aversão, porque um dia se ele precisar discutir alguma coisa em juízo, ele sabe que aquilo vai ficar lá muito tempo. E aí as pessoas de má fé, sabendo dessa realidade, já fazem as coisas erradas. Porque sabem que a punição vai levar 7 anos, 10 anos, e até lá ele já negociou, tal, não sei o quê. Depois você tem uma lei de terras, que agora parece que o provedor de justiça... eu li uma notícia que realmente assumiram que a lei de terras está muito velha e que ela precisa ser modificada. Como é que você traz um estrangeiro para cá e diz para ele assim, olha, você vai ser dono, você vai montar aqui uma empresa, você vai ser dono de 60 anos. Depois nós vamos ver se renovamos ou não. Angola, muitas vezes, e eu falava isso, às vezes Angola se comporta como se fosse a última bolacha recheada do pacote. Não é. Não é. E isso precisa ser dito. Porque, como a Conceição disse, os pequenos negócios são importantes. Então, que venham para cá os empresários pequenos, que sejam bem recepcionados, que tenham... Hoje você vai abrir uma empresa, por exemplo, está excelente. Angola melhorou muito nesse sentido. Agora vai melhorar, graças a um serviço do Ministério do Ordenamento do Território, vai melhorar a concessão de direitos fundiários. Ótimo, excelente também. Mas nós temos que mudar a lei. Administração do território. Né? Administração do território. Então, tem uma série de itens que quem é do executivo tem que olhar como se ele fosse de fora. Não tem nas lojas multinacionais, não tem o cliente secreto? Né? A loja manda lá uma pessoa para se passar por cliente, para ver como é que é atendido, a rapidez no pagamento, em pegar sua mercadoria e levar embora. O executivo podia fazer isso.
pega um civil, manda vir lá de fora para cá, manda abrir uma empresa sem ninguém, sem os ministros, sem ninguém saber quem é. Manda 10 pessoas fazerem isso. E depois essas pessoas darem a nota. José Tandela, o Kleber está a falar a verdade? Sim, temos que olhar para o ambiente de negócios, que estamos a recuperar alguns itens do nosso do comportamento em termos da atmosfera do negócio, mas eu até ia tocar num detalhe também influencia um bocadinho na dispersão dos investidores, que é a forma como as greves são decretadas nas empresas. As greves também é um fator que afugenta o investidor. O investidor não gosta de um país onde há muitas greves, porque ele vai... Quais são? E nós temos muitas greves no país? Temos algumas. Estamos a tratar com muito cuidado, já está a ver... Se me permite, conheço países na Europa que quase todos os dias fazem uma manifestação, uma greve. Portanto, as greves são direito. Portanto, acho que eu não conheço este elemento. Com os anos que tenho de experiência a nível de investimento estrangeiro, eu não conheço muito este como um indicado. Embora claramente vou assinalar isso e tentar compreender. Talvez eu possa ajudar. Uma greve mal feita tem um efeito pernicioso em toda a cadeia, ok? E temos tido aqui algumas greves, poucas, mas que são greves mal conduzidas, sem o poder dos sindicatos, em que realmente eu assisti a 2 casos em que isso foi comunicado a toda a comunidade aqui, todos tiveram receio. Portanto, não estão proliferadas, ok? Mas algumas delas são mal feitas, criam, de facto, perturbação no ambiente de negócios. E lá está a questão da justiça. O problema que nós temos, geral, é o ambiente de negócios. Sim. Há bocado a Conceição ia falar no debate que tivemos na Rádio Nacional, em que eu dizia que o nosso problema é o ambiente de negócios. Porque nós esquecemos que o ambiente de negócios é uma competição entre países. Todos estão a fazer permanente para estarem na pole position. E nós olhamos para o nosso umbigo e ficamos satisfeitos. E os outros andaram. Portanto, isto é uma luta permanente. E temos ainda muita burocracia. Eu não quero falar de uma questão que está aí em voga, que é a questão do direito de exclusividade, que está na pauta do Aneira, em que serve só às grandes empresas e as PMEs morrem porque não têm estrutura para assumir que vão ser importadoras. E ninguém importa por elas. Quem importa por elas é o comerciante, mas o comerciante está a pagar direitos. Como está a pagar direitos... podem se formar em cooperativa e fazer isso, não é mesmo? Em Mas bloco? tu sabes que o cooperativismo é outra questão que a gente até está a propor. Mas é o caminho. Sim, é o caminho. Mas nós temos que resolver os problemas hoje. Porque nós temos um default de 7 anos sem crescimento económico. E 7 anos de crescimento da população. Nosso default são 40%. E vê-se pela taxa de desemprego. Para não falar noutras vicissitudes, ok? Por isso, o Kleber diz, é um caminho, mas temos que encurtar o caminho. E uma delas é, o nosso INAPEM faz um trabalho extraordinário, mas também tem lá as cooperativas. Nós devíamos ter, ao abrigo da lei que foi muito promovida pela ADRI e por nós próprios, com o Ministério da Economia, um instituto só para as cooperativas, porque é de facto um excelente instrumento. Até na habitação, Angola fez muitas casas com cooperativas de habitação. Cooperativa de crédito. Cooperativas de crédito. As sim. cooperativas de crédito no Brasil, no passado, tinham juros muito menores do que os bancos e eram verdadeiras potências. Mas depois os bancos compraram as cooperativas. Mas nós temos pouca agilidade em mudar as coisas. Somos muito formalistas, muito de leis, muitos regulamentos e não fazemos muitas das vezes atos só de bom senso, em que toda a gente faz bom senso, faz consenso, ok? Não, é tudo leis, regulamentos. Eu digo que os juristas impuseram-nos esse sistema e nós temos que saber viver com eles. Eu gostaria de apontar também 3 acontecimentos que foram interessantes, que, no ponto de vista, embora liderados pelo núcleo
Palop, fizemos encontros em Moçambique, com delegações, fomos conhecer Moçambique, fomos conhecer Portugal, fomos conhecer Santo Tomé e fomos conhecer Malabo também, ok? Guiné Equatorial. Guiné Equatorial. Portanto, há esse esforço para se fazer. Do ponto de vista do banco, eu sei que se tem vindo a trabalhar, ok? E acreditamos que agora com Santo Tomé, porque há uma continuidade pelos laços que a Conceição há bocado referiu, não é? Não há crispações, não há rupturas e que vamos ter a possibilidade de avançar ou num banco ou num fundo, porque Temos lá necessitamos poucos disso. empresários, mas muito pouco sucesso também. Em Santo Tivemos lá financiamentos, Tomé. Inclusive, não o correu banco- bem por o Banco do instabilidades, Equador também não triunfou. Não instabilidades políticas em Santo Tomé, que temos tido também, mutações crispadas, digo assim, não grandes problemas que possam resultar em estabilidade. Mas eu queria dizer que houve aqui muita iniciativa brasileira, mas o facto é que nós tínhamos uma grande dívida com o Brasil, mas que foi sanada. Foi paga. Sim, Foi totalmente. paga. Okay? Os últimos 580 milhões de dólares foi pago de uma vez só. E isso criou algum constrangimento. Eu espero que o Brasil possa estar consciente de sermos um bom pagador. Não pagamos a nós próprios, né? As empresas nacionais, mas pagamos, exatamente mas pagamos isso. Somos maus para as nossas empresas dívidas domésticas. externas estão a ser cumpridas. Mas a E- razão era política. A razão era política. Não, mas havia o aqui- Bolsonaro era muito fechado mesmo para os países Sim, podia ser africanos, negociado, não, mas- não tem como negar A isso. gente não O pode governo esquecer Lula, que havia a Operação Lava Jato. Mas não e foi que- o único caso. Mesmo O com Lava Jato, Portugal, não é? nós Como a fizemos um Conceição pagamento referiu, não é? imediato. Nós temos este comportamento e isso é positivo. Isso não tem Mas crítica tivemos aqui, o que eu nenhuma. quero dizer é que houve aqui muita iniciativa brasileira. Só é preciso ressalvar, Muita doutor, iniciativa que brasileira. também é necessário Em que paguem os aviários, nacionais, porque são pecuária, eles que fazem a fazendas. economia nacional. Mas depois o crédito, enfim, não funcionou para esses e só institutos. para completar, Milka, para terminar, Os próprios brasileiros estão zangados com o Brasil por causa dessa ruptura de créditos, ok? Financiamentos. absolutamente, é muito próprios importante o brasileiros em estrangeiro Angola no país, estão zangados. porque o estrangeiro, ele passa a cultura. E ele passa a cultura a todos os âmbitos, a chegar na hora, a cumprir horário, a entregar o que prometeu, a qualidade. Então, e não é, eu não puxo a sardinha para o lado brasileiro, não. Todo tipo de estrangeiro que venha para Angola, que monte uma empresa, ele vai passar a cultura. E de 10, um ou dois aproveitam aquilo mais do que os demais e um dia vão ter a sua própria empresa. Eu comecei a fazer formação aqui em 2004, quando eu cheguei. Outro dia eu estava a fazer a conta, 14 jovens que passaram pela minha mão têm imobiliária. 14. Porque isso também tem a ver muito com o espírito da pessoa de empreendedorismo. Tem aqueles que não querem e se dão muito bem fazendo só mediação imobiliária. Então, quer dizer, é muito positivo isso. O que não for positivo, o governo sabe fazer o filtro. Mas Angola, particularmente Luanda, perdeu muitos escritórios de empresas estrangeiras no país. Muito, demais, demais. Fruto de tudo, foi tudo ao mesmo tempo. Nós tivemos aquela inflação em 2014, você vê, de lá para cá, 2014 para cá, o que se construiu? Eu visitei empresas aqui, angolanas e portuguesas, salas e salas com móveis, com computadores, tudo parado. Cadê as gruas de Luanda? Não tem mais, quer dizer, essa é a maior demonstração de como está a economia, né? Mas, Kleber, houve muita especulação imobiliária. Quase Especulação no é conceito. a coisa mais agradável que existe. No conceito, que o conceito Sabe era por quê? este, dizer Sabe que por quê? Angola precisava de 400 mil escritórios. Mentira radical. E levaram muita gente a investir e agora é evidente que a economia não podia suportar A isso. especulação existe E a gente onde sabe de onde é que existe vinha interesse. isso, ok? Onde Ok. existe interesse. Eu não Agora, estou a falar de especulação no negócio, estou a fazer a especulação na estratégia. ok? sim, na Na estratégia. Isso aí Como cabe a você quem disse- vai investir como ver você de onde disse que vem a tinha muita informação. grua, né? Tinha muita grua. Sim, agora. Mas quantos escritórios Luanda precisa neste momento? Olha, já estão a ser bem ocupados. Nós tivemos um fenômeno aqui de janeiro de 2021 que as rendas das casas começaram a subir. E aí as casas foram se esgotando. Portanto, aquela lenda que existem condomínios vazios em Talatona, mostre-me onde. Não tem. Conversa, que existem prédios na cidade vazios,
Não tem. É verdade. E agora os escritórios, especialmente... O que tu quer dizer? Que na cidade tem prédios vazios. A forma como tu falas da brasileira fica ao contrário. Pois, Na cidade tem prédios vazios, é isso. mas não tem. Na cidade? É. Tantos. Então os confiscados... Residencial não. Residencial, sim. Residencial não. Sim, porque Os de escritório... Para onde é que foram esses escritórios? Para o Brasil, para Portugal, para Cabo Verde? Não. Os escritórios dessas empresas, como disse a Conceição, o empresário, ele procura o melhor ambiente para ele e ele procura proteger o seu dinheiro. Se a operação num país não está a andar bem, ele vai pegar, ele sabe fazer. Ele vai pegar a operação dele e vai levar para outro país. Simples assim. Né? E aí não é questão de patriotismo. Nós temos que parar um pouco aqui em Angola com essa demagogia de dizer que a pessoa precisa... O empresário busca sobrevivência. Ele busca sobrevivência. Então ele vai para onde ele sabe que ele consegue produzir. Se ele não tem, como disse o Severino, um ambiente para produzir, ele vai para outro lado. Vai para a Namíbia. Assim. Hoje vai muita gente para a Namíbia. Pois bem, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo para compromissos publicitários. Angola, integração económica e empresarial na CPLP, Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, é o tema do nosso debate. Como sabe, esta semana o Presidente da República, João Lourenço, termina o seu mandato para o temporário como Presidente em exercício da CPLP. Vai passar o testemunho à República Democrática de Santo Tomé e Príncipe esta semana na Conferência de Chefes de Estado e de Governo que vai ter lugar na capital santomense no próximo dia 27. É lá onde também o Presidente da República vai receber o prémio José Aparecido Oliveira da CPLP. Um curtíssimo intervalo e já voltamos. Voltamos ao nosso debate, estamos a falar dos desafios da CPLP na perspectiva económica, financeira e empresarial. Angola vai terminar esta semana o seu mandato como Presidente em exercício da CPLP. O Presidente passa o testemunho ao estadista da República Democrática de Santo Tomé e Príncipe. Pois bem, José Tondela, quais são as suas expectativas em relação a esta visita do Presidente Lula da Silva do Brasil? É o maior mercado da CPLP, o Brasil está nos BRICS, o Presidente Lula da Silva já discursou hoje em Joanesburgo, diz que está o Brasil a regressar em força ao continente africano. O que é que os angolanos empresários podem esperar desta visita de Lula da Silva ao nosso país? Bom, o Presidente Lula da Silva tem dado mostra no seu discurso de que é muito transparente, pragmático, defende os Estados, defende as pessoas que fazem os Estados e, fundamental, defende o setor empresarial nacional. Bom, os angolanos podem esperar de uma melhor abertura e que percebam os empresários brasileiros, e isso notou-se na constituição da Câmara Angola-Brasil, muito homogénea, fez integrar nela personalidades de uma reputação elevada no mosaico empresarial nacional. Eu gostei muito de ouvir o Kleber a falar sobre esta Câmara. O meu presidente já se referiu sobre ela, mas nunca tive a dimensão das pessoas que fazem parte desta Câmara. Acho que vão orientar melhor as empresas angolanas. E aqui não estamos a falar de uma expectativa das grandes empresas. As grandes empresas têm pernas para andar, conhecem o mercado, conseguem por si só caminhar. Nós estamos a nos referir das micro, pequenas e um bocadinho às médias empresas, porque elas precisam do apoio não só das grandes, mas também do próprio Estado angolano. É de pequeno que se faz o grande. Bom, eu às vezes sinto-me arrepiado quando numa comitiva empresarial levanta-se uma voz e diz: "Epa, não levam os fubeiros, os que vendem fuba não, por amor de Deus." Nós precisamos enquadrar os pequenos para verem como é que se faz o negócio. Se até o país que nos visita tem o objetivo de adquirir essa matéria boa, que se chama fuba, por que não fazer o enquadramento lógico deste extrato
da comunidade empresarial. A expectativa como todos nós esperamos enquanto angolano, é positiva, que tragam então tecnologia, que venham trazer o conhecimento, venham partilhar com os angolanos que estão em situação desfavorável por conta da descapitalização, venham juntar-se aos angolanos e fazer negócio. Quem ganha? Angola. Kleber Correia, quais são as suas expectativas? Lula da Silva vai trazer negócio, mais dinheiro, mais empresários, vamos conseguir, nós angolanos, criar riqueza social, Olha, como antigamente? como quase sempre acontece, o que vem muito na comitiva é comerciante. É para falar a verdade ou nós vamos aqui... Vamos falar a verdade? Então, o que vem é comerciante. Agora, cabe ao país cativar esses comerciantes a eles passarem a produzir internamente. Então, você pode ter aqui fábrica de cosméticos, você pode ter aqui fábrica de fogo, você pode ter aqui uma infinidade de coisas. Precisa ter ambiente. Desde que tenha ambiente, isso vai acontecer. Já houve aqui feito pela Apex Brasil, uma vez, no HCTA, no hotel mesmo, um painel de negócio com empresários brasileiros, que foi uma coisa fantástica. Acho que foi 2010, 2011, fantástica. E ali sim, eram médios produtores brasileiros a conversar com o pessoal daqui. Olha, você começa a me representar aqui, depois eu tenho intenção sim de trazer para cá a produção. Eu acho mais fácil, inclusive, pelos médios empresários, você acontecer um investimento aqui internamente. Então, cabe ao país fazer isso, mostrar condições para e a partir daí começar a atrair empresários de toda parte do mundo para que eles se fixem aqui, os médios empresários. Engraçado que você falou dos fubeiros, eu lembrei de um cliente meu que ele tinha 10 casas na nossa imobiliária lá, nós fazíamos a gestão de 10 casas dele, eu não sabia o que ele era. E um dia, por algum motivo, eu tive que ir na casa dele. Ele tinha uma garagem muito grande, ele tinha 12 carrinhos de venda de pipoca. Certo. Ele era pipoqueiro. Mas ele tinha 10 casas em bairros bons. Ele era pipoqueiro. Ele fazia pipoca, dava o carrinho para o pessoal lá, o pessoal ia vender sua pipoca, no final do dia tinha que trazer para ele não sei quanto. Eu não sei que mágica ele fazia. Ele tinha 10 casas, pipoqueiro. Então, quer dizer, essa economia movimenta muito um país. A microeconomia. A microeconomia. Certo. Então, e eu sou favorável, inclusive, que os micros empresários não paguem imposto. Por exemplo, você tem alguns países que deixa ele crescer, deixa ele aumentar. A hora que ele chegar no patamar... Sobretudo, pagar imposto na agricultura é, de facto, uma aberração, não é? Ninguém então, sabe a dificuldade do agricultor. Pois é. Então, eu acho, sim, que é importante a gente atrair para cá, não as grandes empresas, certo, mas as médias empresas, sim. Eu já cheguei a ver aqui, em 2008, mascateiro brasileiro. Mascate brasileiro. Chinês está cheio, né? Chinês não conta. Mas mascate brasileiro chegou até isso. Ou seja, havia condições, né? Então a gente tem que voltar a ter essas condições. Mas há um problema que o Brasil é muito grande, é uma economia muito grande. E quem tem sucesso no Brasil tem dificuldade em atravessar o Atlântico. É verdade. Porque o mercado brasileiro... Cresce para dentro. Cresce para dentro, ok? E depois tem o Mercosul, não é? Depois ainda tem o Mercosul. E é preciso uma grande capacidade de mobilização para eles saírem do Brasil, ok? Saírem do Brasil. Muita atratividade. Muita atratividade. De outra forma, é difícil, ok? Mas agora com Lula, os brasileiros empresários podem ou não vir? Eu tenho experiência com a Fiesp, que é a maior federação das indústrias, da América Latina, Fiesp, que é São Paulo. Eu estive lá com o presidente José Eduardo e disse para o presidente José Eduardo, na rua, dê um espaço à retaguarda, faz favor, se não se importa. Estava ao lado do presidente da Fiesp.
E ele olhou para mim, assim, recuar, sim. A rua estava fechada, não havia problema, recuou. E depois eu disse, olha, já agora começa a levantar a cabeça para ver o que é uma federação. E ele começou a levantar. Um prédio. Acho que é Eu 10 disse. andares, 12 andares. Pois, eu disse, quando a AIA for assim, Sr. Presidente, o nosso país cresceu. Certo, certo. Destruíram a fila, ok? Faz parte do ambiente de negócios, ok? A sede do Estado de São Paulo, dos mediadores imobiliários, lá chama CRES, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, é um edifício de 10 andares, Sim. E então, que é a nossa congênere da PIMA aqui. E estava toda a área de construção civil, porque o Brasil é um potentado em construção civil. Nós até fizemos, digamos, Mas a a sede da AIA aprendizagem. não subiu na vertical. Estamos na horizontal, como o jacaré de cachito, rasteirinho, para sobreviver, ok? Mas pronto, somos otimistas, senão já não estávamos aqui, ok? Claro. Mas devo dizer só o aspecto. Havia a possibilidade, vieram cá empresários brasileiros, que fizemos um estudo minucioso dos materiais de construção, incluindo até ir ao mercado do Quicolo, que eles ficaram espantados, que estavam lá meninas que tinham estudos universitários e estavam com as mães a fazer assistência. Ficaram admirados. Mas o Lula deu a volta. Quando assumiu, fez o boom da construção civil no Brasil. Já não vieram. O Brasil tem essas mudanças de política que têm um grande impacto. É verdade. Então, deixa eu deixar minha marca registrada aqui. O boom da construção civil no Brasil foi por causa da alienação fiduciária, que desde 2013 nós tentamos aprovar aqui e não conseguimos. Mas quem veio para cá, para a construção civil, salvo honrosas exceções, também fizeram malandrice que a gente sabe, ok? Como diz Temos o aí- Kleber. Temos aí o Nesta Odebrecht, temos confusão- a MFPV, que construíram o Talatona todo, Mas temos aí Urbanova, Odebrecht foi obrigado sim. a mudar de nome, né, por alguma razão. Não, está bem, mas pronto, mas está aí. mas está feito. Embora Conceição aquele projeto, Deixa-me ouvir a Conceição o projeto Vaz em do Luanda relação- Sul, eu posso dizer que foi da AIA. Foi apresentado ao Sr. Presidente José Eduardo numa fila. Ele estava ladeado por meu amigo e ex-ministro ministro de Estado da Casa Civil, Zé Maria, que lhe apresentamos esse projeto. Os brasileiros foram rápidos, deram-nos a volta e fizeram. Está lá. Está cá. Está cá, ok? Está cá. Portanto, quando nos tiram as coisas e fazem boas coisas, a gente fica sossegado e tranquilo. Mas houve também aí projetos imobiliários que correram muito mal, tanto de angolanos como de brasileiros, ok? Claro. Conceição Vaz, expectativas? Lula da Silva em Luanda? Bom, o discurso político é muito importante para mover os mercados. Eu, embora seja uma pessoa otimista, eu penso que o Brasil tem um grande desafio interno neste momento. Um grande desafio interno. O desafio econômico e financeiro mesmo. Para não falar político ainda observamos. Eu não sei se já nesses primeiros anos do presidente Lula conheceremos um verdadeiro engajamento econômico, como os que conhecíamos, com várias linhas de crédito que permitiram a exportação. Eu tenho alguma dúvida, pelo menos para esses 2 primeiros anos. Eu preciso ainda de apontar bem as suas lanças em relação ao desempenho econômico interno no Brasil. Ainda tem desafios internos muito, muito severos. E, portanto, eu prefiro pensar que Angola precisa, na cooperação, Angola precisa de perceber que tem que assumir-se. Não pode estar confuso. A CPLP é uma plataforma muito importante, porque as trocas acontecem entre os indivíduos. Não é um decreto, os indivíduos sentem-se confortáveis em fazer a troca. Aliás, os dois, já disse no princípio, os principais parceiros do país, portanto, no globo, estão nesta plataforma. O que me parece é que Angola não consegue perceber a sua zona de influência e assumir. Angola precisa assumir a sua zona de influência, precisa compreender que tem uma zona de influência e assumir a liderança dessa zona de influência. Na África CPLP, Central? África Austral? ao nível da dentro CPLP, da CPLP? os Palopes é claramente uma zona de influência O núcleo Palopes, Portugal. não? Sim. E Como? Angola precisa... Não percebi. Pode esclarecer? a CPLP, na CPLP, Não, falamos Angola... do Palop. Dos Palop. Não, estamos a falar da CPLP. Ao nível da CPLP, os países dos Palopes são liderados por Angola. Ou deviam ser. Ah, sim. Ou deviam ser.
Angola continua a manter aqui uma matriz muito política. Angola não deixa... Nota, a democracia nos Palopes é muito financiada por Angola. A democracia tem custo financeiro. E Angola, há muitos anos, financia a democracia em alguns países dos Palopes. Dali a encarar uma assunção de influência econômica, que é mais tangível, não São Tomé, mas também na Guiné-Bissau. O próprio Cabo Verde, nós fazemos muitos investimentos em Cabo Verde, eu não chamaria de investimento apenas, é muita ajuda de cooperação. Nós tem incêndio da gente, a cooperação com São Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau, é quase paternal, se me permitirem, sem qualquer demérito para esses países irmãos. Mas Angola precisa pensar que isto é uma zona de influência que tem que capitalizar. E nas zonas de influência, o que é que nós fazíamos? Encontramos o nosso poder econômico regido. Ou seja, quando o sul-africano vai para a Namíbia, encontra seus produtos. Quando vai para o Lesoto, percebe que está num país muito regido pela África do Sul. Angola precisa fazer esse desempenho ao nível dos Palopes. Os Palopes, para mim, é a área de influência por natureza da Angola. Antes mesmo de pensar noutras. Ao nível da SADC, Angola não se pode livrar do Congo, porque o Congo é quase o nosso pulmão de extensão, não é? Mas a nível da CPLP, Angola tem que assumir os Palopes. Tem que assumir os Palopes a nível comercial, precisa produzir. Pegar os dois principais parceiros mas que tem, esses países africanos, parceiros da língua oficial portuguesa, querem win-win. Mas nota, se você faz até um financiamento da democracia, ajuda às vezes sem retorno de capitais, por que não incentivar os empresários e engendrar uma missão econômica muito mais premente e até reduzir desta forma... Os nossos empresários não conseguem se impor em Santo Tomé. Bom, como eu disse, os empresários foram muito movidos pelas grandes economias. Nós precisamos de pensar que temos uma economia que podemos pensar que é marginal, que também são economias muito menores comparadas com o Brasil ou Portugal. E nós temos uma mania também de grandeza. Nós queremos, eu disse há pouco, muitos dos empresários que fizeram a internacionalização com capitais direto perderam, porque não têm experiência para navegar naqueles mares. São mais exigentes também. Mas se tivéssemos partido para países mais modestos, como Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, os Palopes, se calhar teríamos tido um melhor desempenho econômico. Não, mas nós temos bons investimentos em Cabo Verde. Pronto, mas estou a dizer que podíamos ter muito mais, bancos, está a ver? Podíamos ter mais. Temos agora uma Mas os bancos, foi uma boa experiência que não conseguiu ter pernas. Temos uma companhia de aviação, temos também, digamos, a transferência de know-how do Cabo Verde para nós é muito importante. Cabo Verde é um país muito organizado e até na simplificação nós não estamos a tirar proveito como devíamos desses países. Tirar mais partido. Temos de tirar proveito desses países. Por exemplo, na gestão aduaneira, os impostos aduaneiros são pagos depois da utilização e venda dos produtos, o que reduz a imobilização de capital e reduz quebras, ok? Nós fizemos estudos, mas não fomos tão lestos a fazer implementação, usufruir daquilo que Cabo Verde pode oferecer mais e mais. Até porque o Cabo Verde pode ser uma plataforma até com o trânsito para a América do Sul, com o Brasil. E Cabo Verde é muito forte no turismo. O que é que nós não também, temos? Né? Tem muita qualidade. O que São Conceição não temos? É navegação. Não, é isso que nós temos precisamos de falar disso já a seguir. Eu queria nós só concluir... fizemos propostas para termos ligação. Porque Santo Tomé e Angola precisam de navegação. Não é Santo Tomé. A nível da CPLP... Guiné, eu estive na Guiné. A nível da CPLP, doutor, estudar o mercado da Guiné. Nós tivemos, quando falamos de mobilidade... Nós tivemos um grande projeto, desculpa, não esqueça. Estamos a falar os dois ao mesmo tempo. Não, o grande projeto que nós tivemos com a Guiné, que era a produção de alumínio aqui em Angola, ok? Mas está a ver... depois correu mal, ok? Voltando aí, porque a Guiné tem tido as suas instabilidades, ok? Antes de falar da mobilidade, doutora... Não tem faltado iniciativa da nossa parte. Não, claramente nós estamos a desperdiçar esses mercados. Precisamos de aproveitá-los mais. Não sei se a Bauxite morreu, porque eu continuo com essa esperança. Maiores investimentos angolanos nesses países seria ter ajudas mais sustentáveis, porque imagina, mais empresas nesses países são mais impostos para aqueles países e, portanto, menos dependeriam de outras ajudas. Isso é mesmo essencial para a política externa de Angola. Queria falar da mobilidade. Mobilidade na sua diversidade. Mobilidade em termos de questões burocrática ou documental, de que já se falou aqui, mas a mobilidade que realmente é um calcanhar de Aquiles e ao nível dos transportes, de que provocou aqui já
o doutor Severino. Não é possível... Mas em termos de mobilidade, professora, o Brasil está a receber menos turistas dos PALOP e Portugal também. Não, isso Não é está bom. fácil Isso obter vistos para o Brasil e para Portugal. Não Já- está? Não está A nada procura é muito fácil. grande. Não, mas... Por Procura causa da muito demanda, né? Infelizmente, Sobre isso a quero falar procura depois é muito uma grande. outra questão. Mas deixa-me só terminar a questão da mobilidade e a questão da acessibilidade em termos de transporte. Como não há continuidade territorial, temos que falar de aéreo e marítimo. E esses têm que ser muito funcionais. Eu, por acaso, sempre trabalhei com plataformas a nível da lusofonia. Quando era adolescente, as primeiras organizações que nós criamos é a nível da lusofonia. E tenho muitos amigos que hoje são grandes líderes a nível dos países da CPLP, que nós cooperávamos muito a nível, portanto, dos jovens da CPLP. Muitos deles, empresários, vão para a Guiné-Bissau, e tenho agora a lembrança de uma pessoa amiga, foi para a Guiné-Bissau, uma portuguesa, que nessa coisa de pensar dos produtos orgânicos alimentares, ela pensa que tem aí um potencial de mercado para aproveitar. Vai para a Guiné-Bissau, pegar alguns frutos e pensar que pega um avião e tem frutos, digamos assim, fresquinhos na Europa. Apodreceu tudo, só perdeu dinheiro, porque não há. A frequência de voos é muito escassa entre os países da CPLP. Sem falar que todos eles têm que interceptar Portugal. Tens que ir a Portugal para depois ir para esses países através dos PALOPs. Torna oneroso. A escassez entre um voo e o outro é muito, digamos assim, espaçado, o que não permite uma maior comunicação, se quisermos. E também, e por falar em comunicação, já podíamos também deixar cair os roamings ao nível dos países da CPLP. Temos que implementar essas questões, a meu ver. Outra questão que gostava de dizer, que é uma realidade hoje, que é o grande problema hoje a nível da CPLP, para essa reunião até do chefe de Estado do dia 27. Eu espero que os chefes de Estados encarem uma discussão mais realista, porque nós somos muito formados a nível dos países de expressão portuguesa, talvez. É um comportamento cultural nosso, somos muito formais. E muitas das vezes nos encontros e nos encontros de alto nível esquecemos de discutir as questões com o realismo que eles merecem. O principal vínculo que nos une, eu acho que começa a correr algum perigo. Por quê? O vínculo que nos une é a solidariedade, a democracia, o bem-estar dos povos da CPLP. Grande parte desses povos hoje está tudo a confluir aonde? Em Portugal. Está tudo a confluir em Portugal. E que estamos aqui a falar há pouco, o nível de imigração, portanto, para Portugal. Brasil para Portugal, os países dos PALOPs para Portugal. Não conheço tanto a questão do Timor-Leste, estes não conhecem de Mas também facto. há um grande movimento pronto. também timorenses para Portugal. Isso pode, e nesse aspecto Portugal está muito cauteloso no seu comportamento enquanto políticos, mas isso está a ser, do ponto de vista social, um grande problema, um problema real a nível da CPLP. E eu espero que os países discutam isso com realismo. As queixas das agressões ao nível do racismo de outro nível, o tal instituto de residência da CPLP que os brasileiros hoje na internet tanto reclamam, porque lhes foi permitido 72 horas, hoje não tiram, porque é tanta demanda que não é possível disponibilizar esse instituto. Portanto, está a criar um momento de caos e até mesmo de conflito entre os povos. É necessário que se promova o bem-estar nos diferentes países da CPLP, que se promova os tais direitos humanos, a tal governação de transparência, para que essa confluência no único ponto não se registre nessa dimensão de que estamos a assistir. Pois bem, sob pena de perigar essa nossa relação, do seu ponto de vista da sua evolução em termos de integração. E nisto, a chamar a atenção dos próprios governos. A comunidade, estava aqui há pouco o Kleber a falar da questão das comunidades, foi o amigo que provocou isso, a questão dos imigrantes. Falava dos turistas, mas o nível de saída para o Brasil, de Angola para o Brasil, para fixar residência é muito alto. Dizem ser dos mais altos em todos os outros pontos em que há a embaixada brasileira. Significa dizer que mesmo que os países receptores o fazem de boa fé a uma abertura, depois pode criar, um ponto de vista sociológico, algum tipo de rigidez, se quisermos. Os países devem criar plataformas de maior inserção, ou seja, bilateralmente, Angola e Portugal, Angola e Brasil, devem estreitar laços, criar mais acordos bilaterais para fazer o quê? Garantir que o meu cidadão que lá está
seja melhor incluído naquela sociedade, que tenha instrução, para que amanhã volte a um quadro melhorado e não muito marginalizado. Os países da CPLP, os países africanos esquecem muito essa dinâmica, dos seus consulados terem uma voz mais ativa à medida que cresce a sua comunidade nesse país receptor. Exato. José Tondela, falemos agora então desta proposta do Presidente João Lourenço, de há 2 anos, a criação de um banco de investimentos da CPLP. É válida? Está válida? É uma boa proposta? Sim, a proposta é boa. E quando falava-se aqui da zona de domínio da Angola, a nível da CPLP, falou-se dos Palopes, certo? Mas, não temos o PIB dos BRICS, né? Mas era bom começarmos. Certo? Não, é vantajoso a todos os títulos, mas nós ganhamos muita experiência na SADC, acumulamos também na CPLP para poder fazer essa gestão dentro dos Palopes, mas podemos também expandir junto da SEAC. Quer dizer, Angola está, em termos geográficos, num ponto em que a adesão nesses blocos regionais faz com que faça melhor proveito do seu proveito na estratégia em termos de blocos regionais com maior acuidade. SADC, temos a presidência atual, vamos agora devolver a CPLP para São Tomé, faz parte dos Palopes, São Tomé, 2 horas de voo da Angola, portanto podemos lá estar, se termos uma fluência de voos da TAG constantemente, mas temos, da parte da CPLP, América, o Brasil, na Europa, Portugal, fundamentalmente, podemos justamente dizer sim, o banco que é a bandeira do Presidente da República deve ser um bom instrumento para capitalizar as empresas angolanas. Reitero, não são as grandes empresas, são as micro e pequenas empresas. Os bancos comerciais têm uma espécie de conflito com as micros e pequenas empresas. Ou seja, as micro e pequenas empresas, para os bancos comerciais, não têm projetos elegíveis. Para os bancos... Mas a banca angolana, neste momento, a banca comercial não está a financiar os empresários. Nenhum. Nem das pequenas. Mas eles alegam a questão primária dos bancos relativamente às empresas é a confiança. Ou seja, nenhuma micro, pequena empresa garante confiança para um financiamento prévio. Então nós temos que trabalhar nesta confiança, neste fator confiança. Se temos especialistas que podem tornar viável um projeto, temos que garantir com que os bancos, junto das empresas, flexibilizam ou mudam o paradigma comportamental das empresas para que as micros e pequenas empresas é que fazem o país. As micros e pequenas empresas é que geram emprego. As micros e pequenas esse conflito de fazermos formação para nos associar a um ministério, fazermos formação para nos associar a uma grande empresa, isso é mito. Nós ganhamos muita experiência nas viagens que fizemos de partilha com vários países experimentados do globo e verificamos nos Estados Unidos quem faz a economia real são as pequenas empresas. 80% da economia americana são em pequenas e médias empresas. São as pequenas empresas. Em toda a parte do mundo é assim. Cláudio? Amilcar, nós não falamos num ponto ainda aqui de que Angola pode se beneficiar dos outros países, que é na área da educação. O vice-presidente Cessante Bonito de Souza sempre defendeu isso. Aliás, eu fiquei fã dele no dia que o Lula veio, e ele lá estava também, e ele falou isso: nós temos um ensino primário precário, nós precisamos dar atenção inicialmente ao ensino primário e daí por diante. Se você tem uma base ruim, automaticamente o que vier para cima também vai ser ruim.
No meu encontro com o senhor presidente, eu tive a oportunidade de sugerir para ele cursos técnicos para a juventude cá, onde o Estado pagasse escolas privadas e que depois pudesse aferir a qualidade das pessoas que se formavam lá, que não colocasse esse peso para o Estado formar as pessoas. Eu não sei porque eu tenho comigo que o funcionário público ele não tem o sentimento de seu. Então ele não trata a empresa onde ele trabalha como se sua fosse. Eu tenho esse sentimento. Quer dizer, o empresário particular... Então, podíamos trazer para cá de Portugal, do Brasil, professores para o ensino primário, para o ensino secundário Isso e nunca vingou. fundamentalmente... Nós temos acordos com Portugal nesse sentido. E Os professores fundamentalmente... portugueses nunca vieram. Onde é que estão? Não, estiveram cá em Angola. E ficaram quanto tempo? Eu lembro-me do tempo Tiveram um ano da e tal. conversação Um ano. Mas já José foi muito Sócrates, combatido, exatamente. isso já foi muito combatido também. Mas temos o problema do acordo ortográfico também. Portanto, é necessário Isso aí para mim é detalhe. Isso aí é detalhe. Mas não deixa Quem de ser aprendeu a importante, escrever de porque um jeito a vai ideia- continuar a escrever a daquele ideia, jeito até a ideia morrer. e os objetivos do Brasil vingaram. Pois é. É o maior falante. Agora veja só. Mas Então, tem custos económicos, não tem? traga para cá. Qual a valia de você trazer para cá um técnico para fazer formação? O que ele vai deixar aqui nunca mais vai embora. Certo, Que é conhecimento. certo. Quando o Tandela falava aí das pequenas empresas, micro e pequenas, a primeira coisa que eu pensei é isso. As pessoas têm que saber fazer. Então você pode ter cursos aqui de 1 ano, isso pode ser um atrativo para empresas de educação dos países maiores. Você pode ter cursos profissionalizantes aqui de 1 ano, onde os 3 primeiros meses você nivela o estudante. Ele tem que aprender. O jovem angolano não sabe matemática. Ele não sabe quanto é 8 vezes 8. 64. Ele vai aprender, Tem calculadora. ele vai aprender português, ele tem que aprender um bocadinho de nutrição, um bocadinho de educação moral e cívica, porque falta civismo, igual no Brasil. O Brasil também falta civismo. Eu tive na minha época. Os 3 E primeiros também meses. problemas de matemática. E matemática muita. E os outros 9 meses, uma formação dual, não é? Então, educação é uma coisa também que poderia ser trazido para Angola e que o que trouxesse para cá, cá ficava, não ia embora. Mas quero ouvir o Kleber sobre a criação do Banco de Investimentos da CPLP, uma proposta do A Presidente primeira Angola. coisa que eu penso é a questão das garantias. Porque crédito está muito vinculado a garantias, não é? Então, e dentro das garantias, por exemplo, um incumprimento seria oportuno que aquela pessoa que, por exemplo, um investidor que vem para cá e pega um financiamento qualquer coisa, se ele incumprir, ele não pode responder só com os bens que tem cá. Ele tem que responder também com os bens que ele tem no outro país. E aí teria que haver também um acordo do judiciário para ser célere. Então, o grande problema que eu vejo, porque quando a garantia é soberana, quer dizer, só vai dar encargo para os países. Era oportuno que fosse uma coisa onde as garantias pudessem ser executadas com maior facilidade. Obrigado, Zé Severino. Criação do banco. Não, eu queria pedir a atenção aqui do Tondela. Nós não podemos culpar os bancos de não financiamento à microeconomia. Isso não é função dos bancos. O banco financia quem já tem histórico no banco. Quem não tem, tem que ser o Estado. Mas, não vale a pena. Mas há um aviso do BNA. O aviso do BNA, eu costumo chamar a ditadura do BNA sobre a banca, porque o BNA quer fazer. Mas as bancas não desembolsam, até se diz que preferem pagar multas, ok? Porque os riscos são grandes. O nosso mercado, o Kleber disse, não há consumo. Não há Nosso consumo. grande problema agora Não, é Kleber, poder deixa-me- aquisitivo. Ok? É poder aquisitivo. E a banca, nós queremos uma banca estabilizada, não queremos uma banca de risco. Não queremos uma banca de risco, ok? É o Estado que tem que financiar as micro e pequenas empresas, as cooperativas, é o Estado. Mas tem que ter a capacidade assertiva de as organizar, mais e mais. Porque o nosso segredo aqui para a saída da crise é a agricultura. Nós precisamos de ter a agricultura familiar em grande consideração. Não é isso que vai resolver o problema. Well, Se você falar, por exemplo, agrovilas,
Eu apoio em gênero, número e grau. Então não é agricultura? Sim. Pronto, ok. Mas Agrovilas, agrocidades, como quer Está bem, mas eu detesto a o urbanização. executivo. Eu sigo um filósofo brasileiro que diz a desgraça dos países em desenvolvimento é a urbanização. E o Brasil tem esse problema, você sabe. Você sabe, ok? Cidades Mas tem? Tem problema de criminalidade. o problema problema que eu de acho criminalidade. são os planos diretores. Se eles fossem obedecidos, não haveria A problema. desgraça de nós se os camponeses continuarem a vir para as cidades. Nossa desgraça. O êxodo. Bom, nós estávamos a falar há Como é pouco que é sobre- se o rico, banco, né? se o rico não leva a riqueza para o campo, Claro, o o campo campo vem. traz a pobreza Vem para para a cá. cidade. Portanto, a outra questão em relação aos Mas transportes. eu queria a falar TAG da tem- questão da classe Não, eu- média dentro da CPLP. A Agora classe tem estado a média, perder muito. esse banco só pode funcionar se nós tivermos uma economia, como diz a Conceição, que os bens circulam entre nós. Pujante. Vamos criar um banco. Nós precisamos de resolver o problema dos transportes marítimos, seja por contratação de qualquer empresa de navegação que ponha aqui os seus navios, o Lago de Carvalho faz um bocadinho essa função, seja por transporte costeiro, que eu já fui operador de transporte costeiro, até mesmo para os Congos, para Santo Tomé e tudo. Só coco, eu vou a Santo Tomé e trago um barco carregado de coco. Deixo de importar, não sei se estão a perceber. Há potencialidades entre nós. As nossas trocas com o Brasil só se podem situar quando o Brasil tem crise, que era a questão do café, que nós supríamos a cota do Brasil na Organização Mundial do Comércio. O Mas Brasil é agora o coco está muito caro autossuficiente, entre nós, ok? São 4.000 kwanzas o litro. Agora, esse banco tem que olhar mais é para as infraestruturas, tem que ir buscar, se negar, dinheiros aos BRIC, se for o caso. Tem que ir buscar. E eu vejo o Presidente Lula, naturalmente, que o BRIC Mas temos é uma potencial grande para chegar aos BRICS, chegar ao Brasil, a China, mesmo a Índia. O agora nosso tem BRIC negócios está aqui, é o milionários com- Congo, a Zâmbia, o Zimbábue, Namíbia. Isto aqui é o nosso SEAC BRIC. ok? toda. É a nossa plataforma, a nossa posição geográfica, como ele diz. Mas não há um negócio grande capital. intra-africano, há dificuldades. Nós precisamos de ter a RDC como grande mercado de Angola, ok? Eliminar burocracias e impedimentos, mais trocas entre os poderes locais e não Já muito vou dar a o poder palavra ao local. Dr. José Severino. Nós queremos ganhar dinheiro com a publicidade em um curtíssimo intervalo e já voltamos. Mas a TAG está a fazer isso, ok? Está a fazer mais voos. Só Pois bem, temos 15 minutos para gerir aqui com os nossos convidados. É debate livre, estamos a falar dos desafios da CPLP, os desafios de Angola quanto a uma melhor integração económica e empresarial, agora que o Presidente da República deixa o seu mandato de 2 anos, passa o testemunho na sexta-feira à República Democrática de Santo Tomé e Príncipe. Bom, José Severino, ainda não ouvi falar sobre a criação do Banco de Investimentos da CPLP, uma proposta do Presidente se sente. sim, é necessário, organização. é uma experiência que se faz hoje com os BRIC. Não seremos BRIC, mas seremos qualquer coisa de muito importante para estes países. Porque nós precisamos de investir muito, por exemplo, temos investimento em cabos submarinos para Fortaleza, não é? Sim. Mas precisamos melhorar comunicações, como acabar com o roaming entre nós, ok? Nas comunicações. Precisamos fazer mais formação conjunta. E nisso temos que ir buscar recursos onde há. A União Europeia, que nós até passamos a liderar a ACP, a Comunidade dos Países da África, Caraíbas e Pacífico, que também foi um ganho a distrito termos sido nós a conduzir a CPLP. E nesse aspecto Mas precisamos a de CP é muito navegação. pobre. A CP é muito pobre. A CP é muito pobre, mas lá virá porque vão se virando mais para nós do que se viravam anteriormente, ok? E a União Europeia hoje tem mais consciência do que é que tem que fazer com os países africanos, tem mais consciência disso. Agora, precisamos de ter a noção que precisamos de infraestruturas. Precisamos mais voos. Nós não voamos ainda para a Guiné. Já o fizemos no passado. Temos que repor essa linha, porque estamos em linha com Cabo Verde. Voamos para Santo Tomé, voamos para Moçambique e, obviamente, que falta preencher com o Brasil. São as frequências tantas quantas são precisas, particularmente só para São Paulo. Ainda não estamos a voar para o Rio, mas lá chegará agora o Carnaval. A Companhia Aérea Brasileira precisa voltar a Pois, também sim, sim. não é? Sabe que a operar voo, em Angola. sabe que voo que ia estar
cheio sempre, Luanda-Salvador ou Luanda-Recife. Sim, sim, Recife. Ia estar cheio sempre. Sempre. Eu não sei por que, portanto, não sei se a TAG no já chegou a aspecto estudar aéreo isso. estamos com essa capacidade, mas precisamos de mais. E temos também a plataforma que é a Cabinda, que pode ter mais ligação, mais fácil com Santo Tomé. Nós sempre fizemos essa ligação Santo Tomé-Cabinda, porque tínhamos projetos em Cabinda. Precisamos de olhar a navegação, que com a navegação nós podemos ter maior troca de produtos. Se nós somos um exportador para a RDC, e agora nesta fase que o consumo em Angola baixou, o poder de consumo baixou, nós temos produtos para os nossos países. E É curioso que esses daqui países, sai muita coisa para a RDC. nós hoje podemos trazer peixe de Cabo Verde, da Guiné. Guiné marisco. hoje tem um dos mares que estão Sim, mais sim, a nível da defendidos. pesca, sim, a pesca A devia ser melhor pesca. aproveitada no Nós nível tivemos da projetos Guiné-Bissau, de é verdade. cooperação nas pescas. É verdade. Projeto de cooperação nas E a pescas questão com da Santo Tomé. mobilidade e o transporte é que causa o calcanhar de Aquiles da Guiné-Bissau. Com alguma Tem, mas não dificuldade, tem como fazer a A distribuição. nossa Pois é, Sonangol vai querendo trabalhar com Santo Tomé porque tem recursos. Na verdade, há aqui um aspecto muito importante de cooperação que precisa de um banco. Esperemos que agora, com as plataformas que estão lançadas, com a gerência do Sr. Presidente de Santo Tomé e do todo de Santo Tomé, que o banco se possa concretizar, e eu acho que se vai concretizar. Mas também precisamos que os nossos bancos comerciais criem correspondentes com bancos do Brasil. Não é só com os bancos de Portugal, nós estamos fartos de pedir isso. Criar correspondentes com bancos de Moçambique, criar correspondentes com banco... Bom, Santo Tomé já tivemos lá um banco que espero que agora possa ser regurgitado, digamos assim. O Banco do Equador. Banco do Equador. Portanto, eu acho que é desafio. Mas faliu por quê? Desafio porque, enfim, eu acho que houve ali, embora com pessoas com experiência bancária, que o nosso saudoso Cunha Dionísio, Neto, por exemplo. Cunha Neto, Mosquito, etc., mas as pequenas turbulências de transições de poder de discussão, um banco quer estabilidade. Se o pequeno empresário quer estabilidade, mais do que os bancos, ninguém pode pedir estabilidade. E quando essas trincas, como nós temos lá com a fábrica de cerveja, que ora é minha ou não é minha... Agora deixou de ser outra vez do empresário do Deixou lado. de ser Na verdade, ficamos... Mas o melhor investimento turístico em Santo Tomé é o Rousseau, aqui de Angola, que fez o investimento. O investimento turístico em Santo Tomé saiu de Angola e opera. Portanto, de Santo Tomé, do ponto de vista turístico, Cabo Verde pode nos ajudar. Do ponto de vista das novas tecnologias, Cabo Verde está muito adiantado. É tudo de uma simplicidade dos poderes locais. Tudo funciona na hora. E como está no sistema digital, não há corrupção. E é isso que nós precisamos aqui em Angola. Mais sistemas digitais para haver menos corrupção. Kleber, muito potencial por explorar dentro da CPLP, como diz o Presidente da República, João Lourenço. De certeza. E eu comparo Angola, todo mundo compara ao Brasil em muitas coisas, quer dizer, tem muita potencialidade em tudo que você falar, turismo, agricultura, educação. Educação é um filão que dá para fazer muito dinheiro também. A área científica, a área botânica. Então, é uma infinidade. Eu falo que Angola não começou. Eu fiz formação no Brasil via Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Tirei um curso de rádio amador, de operador de rádio, técnico de rádio. Olha, falando nisso, e para vencer inclusive a distância, está aí ensino à uma coisa na distância. educação O ensino à distância. que pode ser investido claramente aqui em Angola, no ensino à distância. Como O não? Brasil pode transferir. A banca digital no Brasil é uma revolução. Nós temos falado com alguns promotores de criar banca digital. Pequena banca digital, coisas simples, como diz o Kleber, que funcionam. Nós do Brasil, de facto, podemos buscar muito conhecimento. Agora, investimentos aqui é mais difícil, mas conhecimento, eu acho que aí o Sr. Presidente Lula pode fazer muita coisa, se nós também quisermos ser mais receptivos na formação. Nós tínhamos aqui as escolas de magistério. Nós estamos a incorporar professores que não têm a mínima noção do que é ensinar, porque há uma premência, há uma Dr. Raul necessidade. Araújo comentou isso outro dia. Há uma necessidade objetiva, mas devíamos ter, paralelamente, a capacitação e a formação. Quem tinha esse projeto? Eram os portugueses para o fazer. Porquê que Bom, mas a parou? nível da educação, doutor, estamos a falar ao nível técnico Do ensino profissional. básico. Não, estou a falar do ensino Porque básico. o Brasil também tem ainda sérios
desafios em relação à educação, digamos assim, formal, do ponto de vista de básico e secundário. Sim, Agora, eu penso... É fraco. É fraco. É fraco. Eu não queria usar a expressão. Não, eu acho que é um bocado... brasileiros. Peço Sim, mas desculpa. para além da aposta Não, do os ensino próprios brasileiros fundamental, o reconhecem Presidente isso. quer agora, no âmbito da sua presidência da SEDEC, que se capacite os jovens com formação técnica ou profissional. Pronto, nesse aspecto eu até penso mais. Eu penso que o Brasil, a nível da cooperação governamental, é um espelho para Angola, sob o ponto de vista até da matriz econômica. Eu não sei porque que andamos a dar a volta. Angola, eu fiquei a pensar muito e conversei com muitos meus parceiros lá no Brasil. Estava a tentar montar um projeto que eu queria remeter, obviamente vender consultoria ao Ministério do Trabalho, não fiz, meus senhores. Mas eu estava a pensar, bom, não fiz, já passou de uma outra oportunidade e sabe que, pronto, avançamos para outra coisa qualquer. Mas é interessante pensar que o Brasil, e nós estamos a viver uma grande crise hoje do mercado, com muito desemprego, enfim, o que me ocorre pensar é que o Brasil deve ser dos países com mais profissões e ocupações catalogadas no mundo inteiro. E isso é muito interessante para conferir dignidade, portanto, ao indivíduo, ao cidadão. E é importante para estimular a economia. Para além daquele conceito do imposto, o Kleber falava de não pagamento de imposto, mas o cidadão gosta de pagar imposto e sente-se muito mais útil quando paga, mesmo que pouco. A ideia do Brasil, do imposto único e do trabalhador autônomo, quer dizer, o vendedor, enfim, todo trabalhador autônomo é um trabalhador, tem o seu cartão, tem a carteira assinada, enfim, e ele paga uma cota anual mínima, mas só isso faz sentir mais cidadão E pega e mais crédito no banco. digno. Pega crédito no banco. Era E, o nosso portanto, imposto geral mínimo. Eu penso que nos dava essa dignidade. Um exemplo é que penso que ser secretária em Angola é uma ocupação, no Brasil é uma profissão. Para tratar um dente no Brasil são 5, se calhar estou a exagerar, mas intervêm num único dente para tratar mais de 3 profissionais. Porque eles são formatados para especialidades de muita curta duração. Um observa somente o canal, o outro faz, enfim. Mas isso é interessante, porque incorpora na atividade muito mais... A luta com Portugal. Né? Porque incorpora... Os dentistas em Portugal, são brasileiros. Já ganhamos Não, de longe. Essa aí eles perderam faz tempo. incorpora na profissão e na atividade lucrativa muito mais pessoas, muito mais profissionais. Isso é muito interessante pensar. Divisão de tarefas. E, portanto, eu pensava que quando começou a crise de Covid, eu pensava que o país precisava de repensar o formato econômico, a forma como eu penso a economia, mas isso é uma ligação transversal. Porque a economia tem que pegar a questão do capital humano, repensar como ele pode contribuir. E vou aproveitar e falar sobre a questão do banco, porque talvez já não volto ao assunto. A questão do banco. Eu estive a ouvir todos, quer dizer, um antigo, vou dizer, titular da Comissão Empresarial da CPLP, não sei qual é a denominação do órgão, peço desculpas pela imprecisão, mas nós temos uma cooperação a nível da CPLP dos empresários, há um novo... Confederação Empresarial. Exatamente, há um novo presidente, Eu sou já não é... presidente da Assembleia Geral. Sim, senhor, eu sei que sim. Está aqui nessa Eu sei que sim, eu sei que sim. Ok. Agora é um cabo-verdiano o presidente, não é verdade? Sim, sim. A visão toda passa por esse banco, pelo que estive a ouvi-los, passa para dinamizar a cooperação empresarial. O que me parece um bocado preocupante. A minha pergunta sobre o banco é, como é que será capitalizado este banco? Quem vai financiar isso? Além de Portugal, o Brasil, o interesse do Brasil para a África, para os Obviamente países... que o Presidente, ao propor, Angola vai financiar. Também, mas Angola não tem condições para financiar sozinho um banco. Quer dizer, Não vai financiar Angola sozinho, também portanto, tem. tem os Mas seus agora falei nos desafios. BRICS. Os motores, exatamente. Mas agora falei nos Temos BRICS. o Brasil, temos Portugal. Look, eu penso que pode ser um projeto bom, mas eu tenho, não querendo ser pessimista, porque não há lugar para isso também, é uma questão de longo prazo, vai levar o seu tempo. É mais realizável pensarmos, sim, já termino, pensarmos na economia doméstica de cada país, ou seja, potenciarmos os nossos empresários. Estive hoje a acompanhar muito rapidamente o summit dos BRICS e a discussão hoje foi assente no Small and Medium Enterprise, como é que chama isso? Pequenas e médias empresas. E a questão era como financiar. Eu tenho uma plataforma mundial de pequenas e médias empresas que eu faço parte.
A discussão é a mesma, aquilo que já foi Severino. Financiamento é Não, o mas governo. está lá o Office Bank a querer financiar. Quem os projetos. financia, mas essencialmente são os governos que financiam. O risco, Sim. os bancos comerciais não assumem esse risco. Para terminar, quero dizer o seguinte: sempre que há movimentos de negócio, e me dirão certamente, os movimentos de empresários que vêm é para comércio. A nível da exposição de risco e da internacionalização, para falar de dogmas, para falar de teoria geral, a exportação configura a ação de menor risco na internacionalização, ou seja, é a mais básica forma de internacionalização. Se no seu país a preocupação é sempre da exportação, temos de ficar seriamente preocupados. Exato. Zé Tondela, vai a Santo Tomé? Queremos lá estar. Não, mas estava quando a Conceição faz referência do comércio como questão fundamental das empresas que vêm. Hoje Não é fundamental, é mais corrente, é mais comum. Hoje é totalmente diferente. Portanto, aqueles que vêm, de facto, vêm para criar empresas, Mas vem fazer de onde? parcerias, Quem? que vêm para Angola. Quando? Não, deixa-me só terminar o raciocínio então. Os que querem fazer o comércio ficam apenas por um contacto, e-mail, telefónico, mas aqueles que se deslocam, e temos exemplo da Aerofram do Brasil, que se deslocou para Angola e junto da Câmara conseguiu encontrar espaço para montar a sua indústria em Angola para fornecer também para a SADC. Esses são os exemplos que nós queremos. Mas Óbvio. em 100 ideias, intenções de investimento, normalmente cerca de 80 é voltado para o comércio. Nós estamos totalmente desalinhados com empresas que querem fazer só comércio. Já não nos satisfaz. Já não faço link. O aconselhamento é, quer trabalhar com um país que se chama Angola, venha, traga e faça acontecer aqui. Participar Meus do caros, risco. assim falamos sobre... Mas a grande esperança é o quarto pilar da CPLP, que é da economia e finanças, que agora vai ser projetado e Angola vai ter 3 lugares. Portanto, por aí... 3 lugares nessa plataforma, ok? Vou deixar só um recado aqui, Amilcar. Para microeconomias, microcrédito. É o que falta aqui. O que falta muito aqui é microcrédito. Os bancos grandes não querem trabalhar, só que os bancos grandes ficam com 11% do movimento, mas tem 89% que ninguém olha, da economia angolana, que é o microcrédito. Muito obrigado, Kleber Correia, Conceição Vaz, José Tondela, José Severino. Foi o Debate Livre, falamos dos desafios de Angola dentro da CPLP, do ponto de vista da economia e também no setor financeiro e empresarial. Como sabe, Angola assumiu o mandato da CPLP por um período de 2 anos, esteve a cabeça o Presidente da República, João Lourenço, que passa o testemunho esta sexta-feira em Santo Tomé. A República Democrática de Santo Tomé e Príncipe sublinha que o Presidente João Lourenço vai ser agraciado com o prémio José Aparecido de Oliveira, da CPLP. Boa noite, foi um prazer.